Vivemos em dias em que a essência do Evangelho tem sido negligenciada. Vivemos em tempos em que os corações de muitos têm se esfriado. A missão que Jesus deixou tem sido deixada de lado. Os conselhos e ordens do Senhor têm sido ofuscada pela vaidade dos que se dizem mensageiros do reino. Enquanto Cristo ensina aos seus discípulos a dar o que de graça recebeu, hoje estipulam valores para levar a mensagem que o sangue do Filho de Deus pagou. Enquanto Cristo, ensinando seus discípulos, disse para não se distraírem com as coisas da terra, esses que se dizem embaixadores do reino despojam a noiva e vivem para o seu Deus, que é o seu próprio ventre. Só vão levar a mensagem se tantos por cento for depositado em sua conta, porque eles dizem o obreiro é digno do seu salário, mas pelo que sei, na maioria dos casos, é o Senhor que estipula o salário dos seus trabalhadores e não os seus próprios empregados. Pelo que sei pela palavra, os apóstolos e profetas viviam dependentes de Deus. Os primeiros cristãos vendiam suas propriedades para serem supridores do reino e não mercenários, despojando a noiva. Sabemos que esse tempo foi dito pelos apóstolos, que se levantariam homens amantes de si mesmos, fraudulentos e enganadores, formulam suas pregações para trazer animação em cima dos púlpitos, em vez de avivar uma cidade. Onde estão os homens de Deus que queimam pelo alcance dos perdidos? Onde estão os homens de Deus sensíveis ao céu, que se enojam com tantas estrelas e artistas que se dizem profetas? Há um clamor do céu, há um chamado para voltarmos à essência do Evangelho, de não exibir seus dons e talentos, mas mostrar Cristo e esse crucificado. Paulo dizendo à igreja de Corinto: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas de demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Essa era a sua mensagem, essa era a sua única mensagem: Cristo crucificado e ressurreto. Não se distraía com mensagem da terra. Paulo não se distraía com propostas dos homens, não se preocupava consigo mesmo, com seu nome, ou com pregações de vaidade, mas ofertava toda a sua vida para alcançar o máximo de almas, o máximo de vidas para Deus. Não se preocupou em preparar um império para si mesmo, como muitos hoje, mas sua vontade era viver Jesus em sua essência. Ele mesmo declara à igreja: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo foi na essência, não tirou os olhos da essência, sempre se guardou para ser o sal da terra, como Charles Spurgeon disse, que nós somos o sal da terra e não o docinho. Mas Deus tem queimado nos corações daqueles que o buscam em seu lugar secreto, e não vos deixam ficar calados em meio à apostasia e em meio aos que aproveitam do Evangelho para ter lucro para si mesmos. Deus tem colocado uma palavra profética em seus corações, e Ele diz: basta, basta. A noiva está acordando, o entendimento está chegando em muitos corações, e a compaixão pela obra missionária tem aumentado. Lembro-me de uma estratégia para atrair beija-flor. Lembro de quando eu era criança, vi algumas pessoas em suas casas colocarem pendurado em sua casa um bebedouro de passarinhos com água e açúcar, para atrair assim os beija-flores para a sua casa. Mas isso era apenas por um tempo determinado, porque os beija-flores, eles descobriam que aquilo não era a real essência.
e eles viam que aquilo era totalmente diferente. As pessoas até tentavam fazer da água com açúcar um jeito de enganar eles, mas depois que eles descobriam que aquilo não era a real essência, eles iam embora. Aquilo era por pouco tempo. Muitos líderes religiosos hoje têm feito a mesma coisa, têm colocado bebedouros doces em seus púlpitos, como uma estratégia para atrair pessoas. Campanhas e campanhas para alimentar o ego do homem, vendem milagres para os necessitados, formam meios para alimentar o egocentrismo, e se alimentam da falsa essência, da falsa doutrina, que eles dizem ser o Evangelho. Levantam bezerros de ouro no lugar do altar de adoração a Deus, pois o bezerro de ouro não clamará contra o seu pecado, o bezerro de ouro não repreenderá a sua fome por luxúria. Mas isso também é por pouco tempo. Os beija-flores de Cristo já estão percebendo que isso não é a real essência, é diferente da rosa de Saron. Esse pólen é artificial. Já não ouvem a mensagem da cruz, já não se ouve falar de renúncia e de morrer para o eu. Não se fala mais do amor aos perdidos, mas sim do amor às riquezas da terra. Isso sim tem bastante. Mas nesse tempo, o tempo é agora, o Espírito do Senhor clama: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Eu sei que Deus está queimando o seu coração agora, porque você é um porta-voz de Deus por esse tempo. Entenda, clame por um despertamento. O bebedor doce já não satisfaz mais. É tempo de voltar à real essência: cruz, amor de Deus, renúncia, compaixão, graça de Deus. Ser uma candeia para iluminar o caminho para os perdidos. E há uma pergunta ecoando no nosso espírito: há quanto tempo você não chora? Há quanto tempo você não se angustia por ganhar uma alma? Há quanto tempo você não sente a dor por ver o mundo corrompido? Por que se distraísse com a obra? Por que tomasse decisões achando que era Deus, mas não eram decisões de Deus? Por que fizeste do chamado uma profissão? Mas hoje o Espírito te toca, e Ele clama no seu interior. Ele clama por aqueles que querem renunciar à sua vida por amor aos perdidos, que bradam como Paulo, dizendo: já estou crucificado com Cristo, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Os sentimentos de Cristo vivem em mim, as decisões de Cristo vivem em mim, os sonhos de Cristo vivem em mim, aquilo que Deus anseia. Que clamam como tantos outros homens clamaram, que passaram noites, madrugadas em lágrimas e soluços, desejando ver uma cidade transformada. O tempo é hoje, o tempo é agora. Estás disposto a abrir mão de tudo? Estás disposto a abrir mão dos teus pensamentos, abrir mão das tuas lógicas, abrir mão daquilo que você apenas vê com seus próprios olhos carnais, mas começa a ter a visão de Deus em ver o mundo transformado? Tudo isso que Deus depositou em seu coração, em sua vida, use com todas as forças para alcançar um perdido.
Tudo que Deus colocou em suas mãos, em sua vida, use com todas as forças para glorificar o nome de Jesus, levar o nome de Jesus. Se esconda em meio à glória de Deus, para que não apareça o seu nome, mas que apareça o nome de Cristo, para que apareça o caráter de Cristo, para que apareça a mensagem da cruz. E onde tu pisares com a planta dos teus pés, tudo venha a ser transformado. Pessoas venham chegar perto de ti e perguntar o que você tem, que alegria é essa que você tem, que brilho é esse que você tem, que sentimento de conquista é essa que você tem, e você dirá que você recebeu Jesus, que tudo que você tem é Jesus, e as demais coisas foram acrescentadas dia após dia, mais que os teus olhos estão em Jesus. Onde pisar os teus pés, pessoas venham ser atraídas pela glória de Deus, e também você se aproximará delas. Algo queimará no seu coração por falar de Jesus, e você não calará, porque você é uma voz que ecoa dos céus na terra. Você é um embaixador de Deus, mas hoje Ele te chama para a real essência. Venha para a real essência. Eu, Jesus, sou o centro do Evangelho, eu sou a mensagem do Pai. Eis que não pode ser colocado outro fundamento, não pode ser colocado outra mensagem a não ser Cristo Jesus, porque Ele amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho não para condenar o mundo, mas ao contrário, para salvar o mundo. Assim como disse São Francisco de Assis, pregue o Evangelho, e se precisar, use palavras. Se precisar, abre sua boca, mas que na sua face sempre venha ter o brilho da glória de Deus, a autoridade de Deus, essência do céu. Se relacione com o amigo do céu, obedeça o chamado de Jesus, quando Ele ensinou os seus discípulos, dizendo: quando orares, entre para o teu quarto e feche a porta, e ore em secreto, porque em secreto o Pai te recompensará. Um avivamento será gerado no secreto. Assim como um casal, eles geram em intimidade os seus filhos, onde ninguém vê, mas chegará um dia em que os seus amigos, aqueles que convivem com eles, verão a barriga crescer, e depois de 9 meses, uma criança, eles verão no colo de uma mamãe. Do mesmo jeito é gerado o avivamento na intimidade, dentro de 4 paredes, com uma porta fechada, um espírito clamando por uma cidade transformada, clamando por uma cidade impactada pela glória de Deus, e o avivamento será visto correndo pelas ruas da cidade, correndo pelas cidades das nações, porque uma pessoa renunciou a sua vida para clamar por um avivamento. Entregue sua vida, que suas palavras e sua glória venha a ser como a de Paulo, quando ele disse: eis que nada me glorio a não ser na cruz de Cristo. A cruz é a esperança das nações, a cruz é a esperança dos perdidos e a esperança da igreja. Chega de bebedores em cima dos púlpitos, é tempo de levarmos a mensagem genuína de Deus. Jesus
Jesus está voltando. Jesus voltará. Que essa seja a nossa mensagem. Que essa seja a chama que queime todos os dias. Quando formos dormir e quando acordarmos. Real Essência.